no caso. O requerente e o requerido, né? Tá na tela para vocês? Tá. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso indicar quem é o meu cliente. Eu estou falando em favor de quem? Eu estou apresentando uma resposta à acusação em favor de quem? Eu só preciso qualificar o meu cliente. Fulano, RG, CPF. Eu não preciso falar ou sobre o autor da ação que pretende me punir. Eu só quero trabalhar com a classificação do meu cliente, de quem eu estou fazendo a defesa. Então, é o meu cliente, a qualificação. Você também. Ô, vamos desligar os microfones aí, por favor, que eu não estou escutando Diana, a professora, desliga não. o microfone, a Auricélia também. Vem apresentar a sua resposta à acusação com base no artigo 396. Na outra peça, na peça de defesa, a gente colocou o nome da peça, queixa-crime, e aqui o que a gente fez foi dizer para quem era a pessoa que nós estávamos acusando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a queixa-crime para mostrar a diferença a vocês. Rapidinho. Vou colocar uma coisa. Acho que abriu agora. Olha aí, queixa-crime. Como é que a gente fez? Quem estava processando, querelante, o que é que ele apresenta? Uma queixa-crime com fundamento, até aqui tudo igual. Mas o que é que eu tenho depois? Contra a pessoa. Isso aqui eu já não vou usar. Eu precisei na queixa-crime qualificar duas pessoas. O ofendido, que está processando, e a ofensora, que estava sendo processada. Já na peça de resposta à acusação, eu não tenho necessidade de indicar as duas pessoas. Eu só vou indicar a pessoa que eu estou defendendo. Lá naquela, como é o processo, é a peça que vai inaugurar, iniciar o processo, eu preciso dizer quem está processando quem. Aqui o processo já começou. Eu já não estou dizendo quem está processando quem. Eu estou apresentando uma defesa em favor de uma única pessoa. Então, eu só vou qualificar o meu cliente e vou dizer que ele está apresentando a sua resposta à acusação e essa resposta à acusação ela está acontecendo com base no 396 do CPP. Entendeu, Rodrigo? Bruno? Entendi. Ok? Aí, como eu disse a vocês, diferente da queixa-crime, o que é que eu tenho aqui de novidade na defesa? Esse item que vai trabalhar as preliminares. Posso escrever preliminares, posso escrever prejudiciais de mérito, posso escrever preliminarmente, isso fica a critério de cada um de nós. O que importa saber é que aqui, antes de tudo, eu preciso trabalhar aquelas razões que vão impedir o julgamento do mérito do processo. Aí eu posso alegar aqueles itens do 107, posso alegar causas de nulidade, enfim.
eu posso alegar qualquer razão que impeça o mérito do processo de ser analisado. Depois, o Professora, que eu faço? Oi. tem como botar mais isso? A senhora desceu demais. Tem como botar mais escurozinho essa parte do preliminarmente? Não, aqui é só a transcrição do artigo. Justamente, eu queria tirar uma foto. Sim? Tá ótimo. Ela vai disponibilizar depois isso aí. Vou mandar esse É material. porque eu não tô... Você sabe onde é que eu tô, então deixa de onda. Vai, pode continuar, professora. Pronto. Avaliei a minha preliminar dizendo que o juiz precisa atender a esses meus pedidos antes de analisar o mérito. Houve uma causa extintiva de punibilidade, houve uma nulidade na citação. O que a gente vai trabalhar, por exemplo, na peça que eu vou passar para vocês hoje? O cidadão estava em viagem, o oficial de justiça veio para citá-lo para apresentar a defesa, e não tendo encontrado, aliás, eu não lembro se ele estava em viagem, estava, e não tendo encontrado ele, o oficial de justiça, ele já procede à citação por hora certa. Acho que vocês já trabalharam isso em processo civil, né? As citações, citação por hora certa, enfim. Eu não faço é me lembrar mais, mas trabalhando. Aí o oficial de justiça faz a citação por hora certa. Só que ele faz a citação por hora certa, contrariando as regras do 252 do CPC, Código de Processo Civil. As regras sobre citação, a gente vai lá no CPC, vai trabalhar com as regras do processo civil. Aí, o que é que acontece? Como o oficial de justiça não seguiu as regras da citação por hora certa do CPC, ele acabou prejudicando a defesa do réu. Onde é que eu vou trabalhar isso? Isso é mérito? Não, isso é uma preliminar, é uma prejudicial de mérito. Antes de analisar o mérito, o juiz precisa analisar essa situação, que foi uma falha na citação. Então, onde é que eu vou trabalhar essa nulidade decorrente da citação? Aqui, nas preliminares. E aí já estou falando Professora. com vocês sobre a peça de hoje, certo? Oi. Repete aí só o artigo da citação por hora certa no CPC, só para mim anotar aqui. 252. Dos- Na peça de hoje, em preliminar, uma das razões que você tem para trabalhar é justamente a falha na citação por hora certa, que atrapalhou a defesa dele. É uma nulidade. Você vai alegar aqui nessas preliminares. Já estou antecipando. Terminei as preliminares, vou fazer o quê? Trabalhar os fatos. Escrever sucintamente o que foi que aconteceu. Por que é que ela está sendo processada, a pessoa? Aí vou falar aqui rapidamente. Os fatos podem vir antes das preliminares? Podem, não tem problema, desde que as preliminares sejam anteriores ao mérito, tá bom? Então, preliminares, fatos ou fatos preliminares, aí eu passo para o direito. E aqui não tem mistério. Aqui no direito eu vou trabalhar todas as hipóteses que eu tiver para fazer a defesa do meu cliente. Onde é que eu vou encontrar as razões para a defesa? Lá na teoria do crime. Há tipicidade, houve conduta, há tentativa, há crime impossível, houve uma desistência voluntária, houve uma excludente de ilicitude, há alguma causa excludente de culpabilidade. Todas as teses defensivas que eu encontrar, e em defesa a gente não vai trabalhar só com uma tese, a gente vai trabalhar com o máximo de teses possível, porque eu tenho uma pessoa na iminência de ser condenada e ter a sua liberdade privada, que é um dos mais importantes direitos que a gente tem dentro daqueles garantidos pelo artigo 5º da Constituição. É responsabilidade nossa não permitir que esse cidadão seja preso. Então, a gente vai alegar o máximo de teses possível que a gente encontrar para trabalhar em favor desse cidadão. Tudo que eu tiver para fazer em relação à defesa dele, eu vou fazer aqui dentro do direito. Então, no caso que vocês vão trabalhar hoje, antecipando também, eu poderia trabalhar o que aqui?
Lá nas excludentes de tipicidade, eu posso trabalhar a aplicação do princípio da insignificância, eu posso trabalhar os erros, eu posso trabalhar o crime impossível, eu posso trabalhar todas aquelas excludentes de tipicidade. E aí eu pego aquele mapazinho mental que a gente escreveu na última aula de revisão e vou analisando dali o que é que eu posso jogar aqui dentro. Parece complicado, mas é simples. Se vocês pegarem aquele organogramazinho e dali vocês forem analisando o que é que vocês podem usar para fazer a defesa do seu cliente, vai ficar muito fácil. Passei pelo fato típico. Além de fato típico, o que é que eu posso alegar agora nas excludentes de antijuridicidade em favor do meu cliente? Vou analisar tudinho que tem em favor dele. Depois eu vou para onde? Para culpabilidade. Dentro de culpabilidade, o que é que eu posso trabalhar em favor do meu cliente? E aí eu vou jogar aqui. O raciocínio é o mesmo da queixa. Eu vou dizer o que é que eu quero trabalhar em favor do meu cliente e vou justificar. Então, o que é que eu quero? Eu quero alegar uma legítima defesa. Eu vou dizer que ele agiu em legítima defesa com base no artigo 25 do Código Penal. Por quê? E aí eu vou dizer as razões de caracterizar a legítima defesa. Foi uma legítima defesa porque ele usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão contra si ou contra outrem. E aí vou caracterizar essa legítima defesa. Aquele mesmo raciocínio. Eu vou alegar o instituto e vou justificá-lo. Se eu só disser que foi legítima defesa e não explicar por que foi legítima defesa, a peça não estará satisfatória para os fins aos quais se destina. Então, você tendo em mente aquele raciocínio da teoria do crime, dali você tira tudo que for favorável ao seu cliente e joga aqui, lembrando que eu preciso fundamentar. Outra coisa, além das teses defensivas e de suas fundamentações. Como é que eu vou jogar aqui essas várias teses? Eu vou jogar as maiores, mais favoráveis ao meu cliente, para depois trabalhar com as menores. O que são teses mais favoráveis ao meu cliente? Se eu alegar a existência, por exemplo, de um crime impossível, qual é a consequência? A consequência é a inexistência do crime e a absolvição do meu cliente. Então, eu posso alegar já de início um crime impossível? Posso. Posso alegar também uma legítima defesa? Posso. Por quê? Vai levar à inexistência do caráter de ilicitude da conduta que leva à inexistência do crime, portanto, conduz à absolvição do meu cliente. Agora, eu posso entender que, aliás, o juiz não entendendo que houve um crime impossível, que houve uma legítima defesa, eu posso pedir o que ainda em favor do meu cliente? Posso pedir, por exemplo, uma desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal. Não é mais o caso de absolvê-lo pelas razões que eu disse anteriormente. Mas o que mais eu posso dizer em favor do meu cliente? Olha, seu juiz, não houve um homicídio, o que houve foi uma lesão corporal com a qualificadora do evento morte. Então, você vai trabalhando das mais favoráveis, que vão ensejar consequências melhores para os seus clientes, até as menos favoráveis, nessa exata ordem, tá bom? E vão fazendo os pedidos subsidiários. Se o senhor não entender que pode absolver porque houve um crime impossível, considere a legítima defesa. Se entender que não houve legítima defesa, considere a desclassificação, porque não houve um homicídio tentado, foi lesão corporal do artigo 129. Entendido, gente? E aí você vai... Entendido, professora. Outra sugestão que eu dou para a defesa, você abrir o tópico do direito, certo? Use aqui na defesa subtópicos. Por exemplo, 2 do direito. Sobre o que eu vou falar primeiro? Vou falar sobre crime impossível. Eu abro um subtópico e falo sobre o crime impossível. Terminei de falar sobre o crime impossível. O que é que eu quero falar agora? Quero falar sobre legítima defesa. Subtópico, legítima defesa. O que é que eu quero falar agora? Quero falar sobre desclassificação do crime. Isso é obrigatório, gente? Não, não é obrigatório, mas vai deixar a sua peça muito mais organizada
e de fácil compreensão para quem vai julgar. Imagine que você faça um bolo só escrito, trabalhando tudo ao mesmo tempo. Para quem vai analisar a sua peça, é mais complicado. Então, abra subtópicos na defesa e lá nas preliminares, se você for trabalhar mais de uma, abra subtópicos também, porque o raciocínio seu para escrever fica mais fácil e o raciocínio de quem lê para analisar a sua peça também vai ficar mais fácil. Então, outra sugestão, além daquelas que já foram dadas para a queixa, abra subtópicos nas preliminares e no direito para poder facilitar a compreensão do que você está querendo dizer. Trabalhe essas teses assim de forma subsidiária, das melhores para o seu cliente, das mais favoráveis até as menos favoráveis, e Professora, coloque os fundamentos. Oi. me surgiu uma dúvida aqui, me perdoe se eu não entendi. Lá nas preliminares eu vou colocar as questões, tudo aquilo que eu levantar, que seja causa de não prosseguimento do processo. Certo. Aí eu vou estar explicando essas causas lá no direito, é? Não, se você trabalhar lá na preliminar, você já não trabalha no direito. É como se a gente pegasse as razões de mérito do processo e dividisse em dois outros blocos. Um que são prejudiciais de mérito e outro que são efetivamente o mérito. Então, o que você trabalha em preliminar, você não trabalha no direito. Certo? Então, vamos supor, eu peço a Você vai pedir desqualificação. nulidade de citação, nesse exemplo que eu dei. Você vai Pronto. trabalhar isso lá nas preliminares. Vai repetir no direito? De maneira alguma. No direito, você só vai trabalhar as causas de mérito, as razões de mérito. Então, o que trabalhou em preliminar, não repete no mérito. Tá bom, obrigado. Mais alguém? E aí a gente chega, então, à parte final da nossa peça, que é o pedido. Porque a gente sabe que toda peça tem que ter fatos, direito, mérito e pedido. Aí o que a gente vai fazer aqui no nosso pedido? A mesma coisa da queixa. Nós vamos resumir tudo que a gente falou na exposição da nossa peça para ficar mais fácil de compreensão para o juiz. Então, por fim, mediante os fatos aqui expostos, requer-se que seja... Não, isso aqui não tem não, isso aqui é prova emprestada. Seja reconsiderado o recebimento da denúncia para rejeitar preliminarmente a inicial, e aqui eu estou falando de quê? Das prejudiciais de mérito, das preliminares, com base no artigo 395, inciso 3º do Código Penal. O que eu vou pedir primeiro? Não necessariamente nesses termos. Eu vou pedir o acolhimento das preliminares. Por quê? Porque se o juiz acolher a minha preliminar, ele nem vai julgar o mérito. Então, acolhimento das preliminares. Aí vou dizer quais são. Por exemplo, acolhimento da preliminar de nulidade da citação. Para quê? Para considerar a citação inválida e reiniciar o processo daquele momento onde ele parou pela irregularidade. Lembrem que na hora de você dizer o que você quer, você tem que dizer de forma clara. Qual é a consequência de eu pedir o reconhecimento da nulidade da citação? Isso tem que ter alguma consequência, não tem que? E qual é a consequência da declaração da nulidade de citação? Voltar o processo até aquele momento onde houve a nulidade. E a partir dali, ele vai se desenvolver novamente. Em relação a essa nulidade da citação, qual é a consequência? Retornar o processo até a fase de citação para que ela aconteça de novo de maneira válida e se estabeleça novo prazo para a defesa. Eu tenho que dar consequências para o meu pedido. Compreenderam isso? Sim, professora. Terminei as preliminares, o que é que eu vou fazer? Os meus pedidos de mérito. Que o réu seja absolvido.
Pelo que eu vou pedir que ele seja absolvido? Porque houve crime impossível? Porque houve legítima defesa? Porque houve estado de necessidade? Isso aí é o caso quem vai me dizer. E eu vou estabelecer aqui por que é que o meu pedido deve ser acolhido. É um estado de necessidade? É um crime impossível? E aí eu vou dizer exatamente o que eu quero. Se Professora, o pedido... Oi. o que é álibi? Álibi é alguma situação ou alguma pessoa que confirme aquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, eu não cometi o crime naquele dia à noite, porque naquele dia à noite eu estava na sua casa. Você é meu álibi. Você vai confirmar que eu estava ou não na sua casa no momento do cometimento do crime. Professora, nesse caso também se tiver passado o prazo com relação para ter entrado com essa ação criminal, aí no caso a gente vai fazer o vai ficar aqui em cima. né? Uhum. Certo. Causas de extinção de punibilidade. Vai ficar tudo aqui. Nas preliminares. Ok, aqui eu vou ter o quê? As matérias de defesa propriamente. As matérias propriamente de defesa. Digamos que, no meu caso concreto, eu tenha feito esses pedidos de absolvição por alguma razão e o juiz não os acolha, qual é o meu pedido subsidiário que eu poderia fazer? Como é, professora? Repete aí, eu não escutei não. Desclassificação. Eu já pedi aqui no item A o acolhimento das minhas preliminares. Se o juiz não entender por elas, ele vai analisar o mérito, não é isso? Aí ele vem para cá analisar as minhas matérias de defesa. Considere que na minha matéria de defesa aqui de absolvição, eu tenha falado sobre crime impossível e legítima defesa. Mas o juiz não acolheu nem meu pedido de crime impossível, nem meu pedido de legítima defesa. O que é que eu posso mais falar em relação ao meu cliente? Posso falar, por exemplo, sobre um pedido de desclassificação. O crime não foi esse, foi outro. O que é que eu posso falar aqui ainda? E cuidado e muita atenção, para que o juiz não considere causas de aumento de pena, agravantes ou qualificadoras. Digamos que o juiz não acatou o meu pedido de legítima defesa, tá? Ele entende que o crime aconteceu e que o meu cliente deve responder pelo crime. Nesse aspecto, o que mais eu posso fazer em favor do meu cliente? Eu posso pedir uma desclassificação, eu posso pedir que ele não considere determinada causa de aumento de pena. Na defesa, por exemplo, de Helena, da queixa-crime que a gente fez, o que eu poderia pedir? Que ele não considerasse aquela causa de aumento de pena do 141, inciso 3º. Isso favorece o meu cliente? Favorece. Pode pedir Se eu nulidade, pedir que ele professor? não acolha um agravante, favorece o meu cliente? Favorece, e muito. Se eu pedir que ele não acolha uma determinada qualificadora, isso não favorece o meu cliente? Favorece, e muito. Então, tudo isso aqui é matéria que eu posso alegar. E vejam que eu vou fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui de maneira gradativa. Vou pedir o mais, a liberdade através da... Pode pedir nulidade? Caso eu não consiga o mais, que é a absolvição, eu vou pedir que ele seja condenado, mas condenado sem considerar essas causas agravadoras. Entenderam? Sim, professora. Pronto. Basicamente, Pode pedir nulidade? é isso. Termos em que pede deferimento, faltou a cidade aqui, né? Cidade e data. A nulidade, Cícero, eu acho que a gente levanta lá em cima nas preliminares. As nulidades É a S. explicá-las No caso, seria as preliminares, tá? hipóteses de não prosseguimento. Elas lá. Aqui eu só vou pedir sucintamente que o juiz as acolha.
Por exemplo, que ele acolha a preliminar de nulidade de citação e que ele acolha a preliminar de causa de extinção de punibilidade pela decadência. Ponto. Aqui eu não explico nada. Minhas explicações estão lá nas preliminares, lá em cima. Ah, Ok? ok. Pronto, gente. Ok. A peça, basicamente, é essa daqui, tá? Eu vou mandar para vocês, inclusive com essas observações agora, com essas alterações que a gente fez na aula. Quem era que ia riscar aí? Isso de vermelho, vocês sabem que foi o que a gente foi anotando aqui para poder explicar melhor, tá bom? Para ficar mais fácil. Alguém tem alguma dúvida sobre a peça? Quer que eu volte para alguma parte específica? A gente só tem mais 6 minutos. Por enquanto, não, professor. Professor, explica um pouco sobre as preliminares, por favor. Preliminares são as questões prejudiciais de mérito, que a gente também chama de prejudiciais de mérito. São aquelas razões, aquelas causas, nulidades, por exemplo. Podem ser nulidades ou podem ser causas extintivas de punibilidade. Por que elas precisam ser alegadas antes? Porque elas são causas que, se reconhecidas, elas vão impedir que o mérito da ação seja julgado. O juiz nem vai analisar o mérito. Por isso que a gente fala em preliminar. Antes de entrar no mérito, é preciso que se julguem essas situações. Houve uma nulidade de citação, o processo pode continuar? Não. Ele deve parar e voltar até aquele momento em que houve uma nulidade para que a nulidade seja corrigida. A pessoa perdeu o prazo para entrar com a ação, entrou depois dos 6 meses com a queixa-crime. O que aconteceu aí? Aconteceu uma decadência. Se ele entrou com um processo depois do prazo que era permitido, o juiz vai desenvolver esse processo? Não. Ele vai extinguir o processo a partir dali, não vai nem analisar o mérito da sua defesa. Então, tudo que impedir a análise do mérito da defesa, eu vou jogar aqui dentro dessas preliminares. Exemplos: as nulidades ou as causas de extinção de punibilidade. E aí, essas nulidades e as extinções de punibilidade, a gente tem lá nos slides que a gente trabalhou agora há pouco, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vim ficar de patos. Hã? Ô, vamos desligar o microfone aí, ó. Pronto, gente. Para mim tá ótimo. Pronto. Então, aqui é o modelo da peça que a gente vai trabalhar com essas alterações, comparando com a queixa-crime que a gente fez agora. E a peça que vocês vão fazer para mim enviar através do Acad Web é esta daqui. Essa daqui é para enviar hoje, professor, ou é que é para enviar terça-feira? Não, a cada aula vocês vão fazer uma atividade. E a atividade que vocês vão fazer é essa daqui. A peça que vocês vão fazer é essa que eu estou passando aqui. E o prazo para vocês me entregarem... Pode mandar o gabarito comentado, professora? Hã? Pode mandar o gabarito comentado. Gente, eu mandar ou não mandar é irrelevante, porque vocês vão fazer em casa e podem pesquisar, né? Agora sim, o que eu peço de vocês? Aquilo que eu pedi na primeira aula. Não copiem de lugar nenhum. Vocês estão em casa. O momento de aprender é esse. Então, vocês até podem olhar o gabarito para poder saber quais são as teses que vocês trabalhariam. Podem, mas procurem desenvolver suas próprias peças. Se vocês quiserem fazer em duplas ou em trios, estabelecerem grupos para desenvolverem as peças, podem fazer. A gente vai continuar com aquela mesma sistemática. Peças em duplas ou peças em trio. Até porque a correção agora de forma virtual, ela fica um pouco mais complicada para eu ter que fazer individualmente, tá?
Então, façam ou em duplas ou em trios. Ei, Cícero. Qual no é caso, a gente peça tá que junto, vocês né? vão fazer? A peça do 25º É, exame de Alexandre. ordem. Ok, gente? É a peça que fala Ok, professora. Patrick, um tio que efetuou uns tiros na pretensão de salvar a sua sobrinha de uma suposta agressão, tá? Tá aqui a peça, vou enviar para vocês, mas se quiserem já pesquisar aí para saber qual é a peça do 25º exame de ordem, foi aplicada em 10 de junho de 2018. Na verdade, foi a última resposta à acusação cobrada pela OAB. Por isso que eu escolhi essa. Ok, gente? Ótimo, professor. Temos só 1 minuto de aula. Vou mandar para vocês, então, em PDF a peça. Atentem para a questão do prazo, tá certo? Aqui. E qualquer Professora, como é esse negócio de enviar pela esse sistema ACAD Web? Que eu não entendo. Esse negócio de sistema ACAD Web, enviar por ele. A CADWeb é o sistema da faculdade, é aquele sistema que a gente usa para a faculdade. Aqueles que vocês usam, por exemplo, para olhar as notas, não tem? Pronto, é ele. Ele é o sistema CADWeb da faculdade. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Que tela está aí? Professora, Aí como é que vai vai mandar ser esses para... artigos, vai? Aí vai ter Qual é a tela que que tá aí? fazer e lançar por ele? Como é? Entendi aí direito essa parte, não. Ou vai ser por e-mail mesmo? Professora, já compreendi mais ou menos. Obrigado pela aula. Tchau. Espera aí, vou mostrar aqui a vocês, gente. Professora, Tô morrendo de fome. vai mandar O aquela contato que peça? você vai estabelecer comigo é através do e-mail da turma. E esse e-mail da turma ele está cadastrado no ACAD Web. Então, eu, professora, vou acessar o ACAD Web e vou mandar para vocês, através do e-mail da turma, as orientações que eu precisar mandar. Quando vocês me devolverem a peça, vocês vão devolver da mesma forma, utilizando o e-mail que está cadastrado lá no ACAD Web. Eu não sei se Qual o prazo, Michel? a tela é a mesma. Vocês estão vendo o que aí agora? A plataforma Vendo do o Academia. acesso aí. Pronto. O ACAD Web. Eu não sei como é que abre para vocês. Para mim, abre